venho num espaço novo tempo. Eu acho que eu comecei bem, comecei com o pé direito. Acho que eu vou vir mais vezes se vocês me convidarem. Quando eu estava passando para chegar aqui, quando você falou sobre Sorocaba, vi muitas pessoas na rua, pessoas entrando em restaurantes, em barzinhos. E ao ver todos vocês aqui, e ao saber que eu estou aqui, nós estamos no melhor lugar do mundo. As pessoas lá fora estão correndo atrás de coisas que a traça come, que o dinheiro compra. E você está aqui hoje, correndo atrás de uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra, que o tempo não apaga, que é Deus. É para a eternidade. Que Ele seja louvado e exaltado nessa noite através do meu louvor, da sua atenção, do nosso louvor a Deus. De cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência tão improvável. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer, basta eu aceitar que Deus é Deus. Que os meus são os sonhos de Deus, basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus, mas eu aceitar que Deus é Deus. Tudo pode fazer, basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus, basta eu aceitar que Deus é Deus.
antes de vir para cá, eu levei um tropeção na escada da minha casa. Estava subindo com pressa para me arrumar e assim que a gente tropeça, para não falar palavrão, né, a gente se segura ali e eu já reclamei de cara. E aí eu sempre lembro dessa música porque eu canto essa música há muito tempo, que eu vou cantar agora. E não tem nenhuma vez que eu cante ela que eu não me lembre o quão indigna eu sou e o quanto eu reclamo por nada, porque pessoas que têm Jesus no coração, pessoas que estão em comunhão com Deus, precisam olhar mais para frente e mais para cima do que os pequenos probleminhas que a gente tem aqui nesse mundo. Amém. Às vezes eles não são tão pequenos assim, eu sei. Às vezes as dificuldades são muito grandes. Mas teve alguém que passou por muitas dificuldades. E no final de tudo, ele ainda disse que sabia que o Redentor dele vivia e que por fim se levantaria sobre a terra. Que esse seja o nosso espírito em frente aos problemas desse mundo, porque nós sabemos que um dia o nosso Redentor se levantará e nos buscará. É difícil demais e a injustiça sufoca o prazer. Venho a Cristo em busca de paz e nele encontro razão para viver. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará e por fim se certo estou que verei a meu Deus. Dele vem a justiça e o amor. Pela graça Ele nos deu. Ele é para sempre o nosso Senhor. Ele vive e às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras, mas eu sei
Agora é o momento que nós vamos cantar sobre a vitória, aquela vitória que nós só temos quando seguimos o caminho que Deus nos mostrar. Não importa o caminho que nós queiramos, às vezes não é o caminho de Deus, mas quando nós seguimos o caminho de Deus, nós alcançamos essa vitória. Vamos colocar em pé e cantar a música para começar? Mas
cada um de nós. Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos e buscarmos o nome de nosso Deus através de uma oração. Nosso grande Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome pelo privilégio que temos de estarmos nessa noite na tua presença. Pai, louvado seja o teu nome porque nós temos a vida, a saúde e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nesta noite nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos, suplicando, Senhor Deus, que teu Espírito Santo, tão somente teu Espírito, esteja entre nós, unindo-nos cada dia mais, cada momento mais ao caminho da salvação. Pai, tua palavra será exposta e que ela possa falar a vida de cada pessoa aqui. Que a luz do céu repouse sobre a nossa vida. Ao abrirmos nossos olhos desta oração, vamos contemplar uma cena linda, a mais bonita de todas. Que o teu poder esteja entre nós. E que possamos enxergar, Senhor Deus, o verdadeiro caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? No tanque batismal está o pastor Hilton com a Núbia, a pequena Núbia. Há 3 anos atrás, eu estive pregando a palavra de Deus no bairro de São Jorge. Lá eu encontrei a Celi e o Márcio. Eu quero convidar a Celi e o Márcio para que venham aqui à frente. Eles vão trazer também a outra filha. A Celi e o Márcio, eles assistiram às palestras, eles se casaram, vem ali pertinho, e eles entregaram o coração a Jesus há exatamente 3 anos atrás, no mês de março, no dia 10 de março, há 3 anos atrás. O Márcio hoje ajuda na igreja do São Jorge, está ajudando aqui a Celi, e eles trazem a filhota, a Núbia, para entregar o coração a Jesus. Amém. E é um privilégio para nós, Márcio, Celi, estar aqui nesse momento com o pastor Hilton e a pequena Núbia que veio entregar o coraçãozinho a Jesus Cristo. Sabe, um dia o Evangelho chegou até você e isso que foi maravilhoso de tudo. O Evangelho levou à casa de vocês o casamento. Por quê? Porque a gente tem que fazer para Deus tudo de forma correta. E nessa noite, depois de 3 anos, vocês trazem a filha para ser batizada. Olha como Deus faz. Que privilégio. Deixa eu dizer uma coisa, Márcio, Celi. A Núbia tem, na sua infância, aprendido da palavra de Deus com vocês. Ela descobriu o Evangelho. E ela vai viver crescendo com o Evangelho. E aqui na terra vocês vão continuar ensinando e ajudando ela e também a irmãzinha. Mas se uma criança aos 8 anos de idade, ela tem um caráter formado, completamente formado, e essa é a única coisa que vamos levar para o reino dos céus. Então eu quero parabenizar vocês, pais. Vocês só têm 3 anos de adventismo. E agora vocês trazem o tesouro de vocês para ser batizado, um exemplo para cada um dos irmãos aqui, para levarem os filhos ao batismo. Porque aos 8 anos de idade, uma criança tem um caráter formado. A irmãzinha quer batizar, mas ela não tem 8 ainda. E eu dizia para ela lá atrás, quando ela tiver 8 anos, o caráter vai estar formado, então ela vai precisar batizar. E é por isso que a Núbia veio hoje. Na sua infância, mas com o seu caráter formado, entregar o coraçãozinho a Jesus. Núbia, que lindo. Sabe, eu também tenho uma menina linda que nem você. Só que a minha menina só tem 5 anos. E eu estou sonhando que ela faça 8 anos para eu poder batizá-la. E hoje é um privilégio estar aqui. Aqui está o papai, a mamãe. E esse é o pastor Hilton. Aqui está a sua irmã. Você veio nesta igreja para ser batizada, acelerar a sua vida com Jesus. Por isso, o pastor Hilton, ele é o pastor, o ministro do Santo Evangelho. Núbia. E ele vai te batizar agora, cumprindo a ordem do Mestre, Jesus Cristo. E ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para mim é uma honra saber
falei que há 3 anos atrás eu pude batizar vocês tiveram no evangelismo. E a emoção que vai no coração é porque vocês estão fazendo aquilo que Deus pediu. Deus abençoe a família de vocês. Louvado seja Deus. Vamos ao estudo do livro do Apocalipse? Venha comigo, vamos juntos. Nessa noite quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14, se você trouxe. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio buscar o poder da palavra de nosso Deus. Se é a primeira vez que você veio, seja bem-vindo. Se você veio mais de uma vez, e aqui é uma novidade para você, e você está num ambiente diferente, porque entrou a segunda ou a terceira vez, sinta-se bem. Que Deus possa abençoá-lo. Eu vou pedir que, se alguém precisar de assento, ainda tem alguns assentos aqui à frente. Tem alguém que precisa sentar, entrar? Aqui à frente ainda temos uns 10 lugares. Aqui tem 2, ali cabe mais um, ali cabe mais 2, lá mais um. Tem lugar? Isso, venham aqui pertinho. Sentem-se aqui. Que bom. Que bom que você está aqui. Kleber, você poderia colocar um pouquinho de agudo no meu retorno, aumentar um pouquinho também? Isso. Venham, sentem-se aqui. Tem mais alguém que precisa? Senta. Venha cá. Ontem nós estudamos um tema muito especial. Vocês podem me ajudar com os amigos que vieram? Vamos recapitular rapidamente algumas coisas. Eu disse que a palestra de ontem terminaria hoje. Eu comecei ontem e termina hoje, porque amanhã eu vou apresentar o maior selo de proteção de Deus para os seres humanos na face da terra. Eu vou mostrar amanhã o selo de Deus. E na quinta-feira a marca da besta. Mas hoje eu quero continuar o tema de ontem. Vamos recapitular algumas coisas. Ora, qual é a maior promessa de Jesus Cristo a cada um de nós? Está muito fraco. Os amigos que chegaram hoje não ouviram. Qual é a maior promessa? A volta de Jesus. Ora, onde vai ser o milênio para os salvos, para cada um de nós? No céu ou na terra? No céu. Quem ficará na terra preso para receber a condenação? Satanás. Preso a uma circunstância. Por quê? Porque a terra estará sem forma e vazia. Olha que escola boa essa, hein? Então vamos ao tema dessa noite. Eu já vi que vocês sabem mesmo e já ensinaram aos amigos. Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia se você a trouxe. Se você não a trouxe, não há problema algum, vou ler para você o texto inteiro. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ora, o profeta agora diz assim: eu vi um anjo, um outro anjo, e ele estava voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno. Que coisa interessante, o evangelho eterno. Vou repetir uma frase que mencionei ontem. A Bíblia é o evangelho eterno. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o seu autor está do seu lado. Deus. O único livro da face da terra que quando você lê, o autor está do seu lado. É a Bíblia. O texto do profeta João, no Apocalipse, ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno a pregar, a proclamar a todos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Quero nessa noite apresentar a você o juízo de Deus. Juízo de Deus. Ora, dizendo em grande voz: temer a Deus e dar-lhe glória. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. A palavra temer não é ficar com medo de que Deus vai pegar você. Temer é respeitar, honrar a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ora, é chegada a hora do seu juízo. Mas pastor, quando ocorrerá o juízo final? Haverá alguma recompensa no juízo final? Quantos irão comparecer diante de Deus, ou diante desse juízo? Será antes do milênio, depois do milênio, durante o milênio? Vamos tentar descobrir algumas coisas e desvendar a palavra de nosso Deus e o juízo de Deus. Quero que você entender esse tema. Para entender o livro do Apocalipse, nós precisamos estudar toda a palavra de Deus.
Por quê? Porque dos 404 versículos que estão no livro do Apocalipse, 276 são repetições de outros textos de toda a Bíblia, quer do Novo, quer do Velho Testamento. Então vamos falar sobre juízo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 10, ele diz assim: e tu porque julgas o teu irmão? E tu porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Quantos? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Não há um sequer que vai deixar de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos compareceremos. Para nós entendermos o tema do juízo, é indispensável passar com você o tema que nenhuma religião nessa cidade explica: o santuário do povo de Israel. O tema dessa noite sobre o santuário e o juízo de Deus é um tema que, das 37 mil religiões do mundo, nenhuma delas explica. 36.900 não explicam. 999. Por que não, pastor? Você vai descobrir algo fantástico hoje. O tema do juízo de Deus só pode ser compreendido à luz do santuário de Deus. Então vamos tentar entender. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, lembram-se? A primeira barreira que eles enfrentaram foi o Mar Vermelho, estão lembrados? O faraó vinha pressionando a eles, todos já assistimos um filme, ou lemos, e quando o faraó pressionou e chegou perto deles, o que aconteceu? Deus, de forma miraculosa, abriu o mar e o povo de Israel atravessou. Ora, por que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Sabe por quê? Porque o povo de Israel era o povo de Deus, e Deus queria viver com o povo dele. Então ele chama o libertador, chamado Moisés, para tirar o seu povo do Egito. Agora, ao tirar o povo de Israel do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles começam a caminhar para uma terra que chamava a Terra Prometida, a terra que manava leite e mel, Canaã, não era isso? E então Deus chama Moisés e diz assim: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ora, se tem uma coisa que Deus deseja, querido amigo, é habitar no meio dos seus filhos. Sabe, tem uma coisa que Ele sonha e Ele deseja, é habitar com você. Deus pede para Moisés construir um santuário. O povo de Israel era nômade, acampava, e no meio do acampamento havia um santuário. Deixa eu descrever algumas coisas, eu vou descrevendo e depois lendo o texto. Mas é indispensável para mim e para a tua salvação esse tema. De todos os temas da Bíblia, esse é o tema mais importante. Pastor, não é a volta de Jesus? Não, é esse. Pastor, eu estou dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Vocês guardam o sábado, mas não é o tema do sábado mais importante? Não, é esse. Quantas doutrinas existem na Bíblia? Se você pegar todos os textos bíblicos, você vai encontrar 28 doutrinas bíblicas. Do tipo, Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Do tipo, há um milênio que estudamos ontem. O batismo, são 28 doutrinas. Mas todas as doutrinas da Bíblia, elas circulam em volta do tema que vou apresentar a você nesta noite. Todas elas estão intimamente ligadas ao tema que vou apresentar esta noite: o santuário de Deus, para você tentar entender o juízo. Sabe, a doutrina do santuário, nem mesmo os judeus que foram chamados para construir um santuário, vivem na doutrina do santuário. A doutrina do santuário é uma doutrina que é o único caminho da salvação para cada um de nós. Então venha comigo, vou apresentar a você nesta noite um dos temas mais importantes, ou o tema mais importante da Bíblia Sagrada. Venha comigo, olha só, quando Deus chama o povo de Israel, Ele pede para Moisés construir um santuário. Este santuário era composto de 3 partes. A primeira parte era essa parte cercada aqui, chamada pátio. No pátio havia um altar de sacrifício e também uma bacia para purificações. Mas esse santuário ele era dividido ao meio, em 2 partes. A primeira parte dessa tenda da congregação era chamada lugar santo. No meio havia uma divisão, e a segunda parte era chamada lugar santo dos santos, ou se você quiser, santíssimo. O que acontecia nesse santuário? Deixa eu explicar para vocês, vou ler tudo. Havia nesse santuário 3 classes de sacrifício. Deus pede para Moisés construir o santuário, sabe por quê? Ele diz assim: para que eu possa habitar no meio de vocês. Ora, o santuário era o centro das atenções religiosas do povo de Israel. Deus habitava no meio deles através do santuário. 3 tipos de sacrifícios aconteciam ali.
Primeiro sacrifício que acontecia no santuário, chamado de sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo constava de trazer um animal até a porta do santuário, no pátio, e então o sacerdote impunha sua mão sobre aquele animal e confessava o pecado de todas as pessoas, em benefício de todas as pessoas. E aquele animal era sacrificado. Sua carne era queimado no altar que ficava no pátio. O sangue era derramado à base do altar e parte desse sangue era levado para dentro da primeira parte do santuário, chamado lugar santo. Então para aqui um pouquinho para pensar. Se tem uma frase bonita que os católicos mencionam, sabe qual é? Cordeiro de Deus que tira. Esta é uma frase muito bonita. E há muitos católicos aqui entre nós, que bom que você está aqui. Se tem uma frase bonita que os católicos usam é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas muitas vezes as pessoas mencionam essa frase e não sabem qual é o seu real significado. Então vamos juntos. Quando amanhecia o dia na primeira hora, mais ou menos pelas 6 horas da manhã, era trazido um animal até a porta do santuário. O sacerdote colocava a sua mão e confessava o pecado de todas as pessoas de Israel, dos israelitas ali, sobre aquele animal. Aquele animal era sacrificado, era uma cabra. E quando aquele animal era sacrificado, aquele cordeiro era sacrificado, ele era colocado para queimar em cima daquele altar que está ali no pátio. O sangue derramado à base, parte do sangue o sacerdote levava no lugar santo. Você consegue entender por que a Bíblia diz assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A expressão representa o que eles faziam ali. Um cordeiro era morto pelo pecado de todas as pessoas. A propósito, antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Você já ouviu falar, alguém já falou para você que o povo de Israel, o Velho Testamento, as pessoas não eram salvas pela fé, e sim pelas obras? Você já ouviu falar que nós vivemos pela fé e na graça, mas o Antigo Testamento era das obras? Já ouviram falar sobre isso? Será que o povo de Israel, o povo do passado, do Antigo Testamento, vivia pela fé? Ou pelas obras? Sabe, há muitos pregadores que dizem, olha, o Velho Testamento não tem valor, por quê? Porque agora nós vivemos pela fé e pela graça. O Novo Testamento é a fé e a graça. Mas o Velho Testamento não, o Velho Testamento é as obras. Você já ouviu falar isso em alguma igreja? Então pensa comigo. Deixa eu lhe fazer agora então uma pergunta. O que é mais fácil acreditar? É mais fácil acreditar numa coisa que já aconteceu? Ou é mais fácil acreditar numa coisa que não aconteceu? O que é mais fácil? Me ajude. Acreditar numa coisa que já aconteceu ou numa coisa que não aconteceu, mas que vai acontecer? Que já aconteceu, pastor, é lógico. Então pensa com o pastor. Toda vez que o povo de Israel trazia o animal para ser morto aqui, esse animal, esse cordeiro representava quem? Jesus Cristo, que viria morrer lá no futuro. Porque o povo de Israel tinha vivido no passado. Toda vez que ele matava um cordeiro, ele matava aquele cordeiro pensando no Jesus que iria vir. Agora escute aqui. Será que é eles que tinham mais fé ou nós? Eles matavam um cordeiro para o Jesus que viria. E você tem fé no Jesus que já veio? Consegue entender? Quando um pregador disser para você que o Antigo Testamento não era da fé, ele está redondamente enganado, sabe por quê? Porque quem viveu no Antigo Testamento vivia pela fé. E vivia pela fé no Cordeiro de Deus que ainda não tinha vindo. Porque eles matavam animais, e aqueles animais eram um símbolo de alguém que viria para perdoar os pecados. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, como nos dias de hoje, todos vivemos pela fé. E somos salvos pela fé. O primeiro tipo de sacrifício era contínuo. Por que contínuo, pastor? De manhã era sacrificado um animal, mas por volta das 15 horas da tarde era sacrificado um outro animal. Sua carne e suas entranhas ficavam queimando e subia uma fumaça, símbolo das orações. Durante o dia inteiro e a noite inteira aquele animal era queimado. Por isso o símbolo do contínuo, continuado, todo dia. Quantas vezes por ano? 364 vezes por ano. 364 vezes por ano. Quantos dias tem um ano?
Peraí, não falta um dia, pastor? Venha comigo. 364 vezes por ano o animal era sacrificado de manhã e de tarde, chamado sacrifício contínuo. Por que esse sacrifício? Esse sacrifício o sacerdote fazia em benefício de todas as pessoas, mesmo sem elas irem lá confessar o seu pecado. Era um sacrifício geral. Deixa eu fazer entender mais facilmente. Você veio à igreja? O pastor orou por você. Eu fiz uma oração geral por todos. Talvez alguém até nem queria oração, mas eu fiz uma oração por todos. Mas tem um momento na sua vida que você precisa fazer a sua oração particular. O que era o sacrifício contínuo? Era o sacrifício por todas as pessoas de Israel. Esse era o primeiro tipo. E por que contínuo? Porque eram todos os dias do ano e o animal ficava queimando de manhã, de tarde e de noite. Símbolo do sacrifício de Jesus Cristo. Benefício por todos. Mas havia um segundo tipo de sacrifício. O segundo tipo era chamado de ofertas individuais, diversas. Ora, isso está em Levítico capítulo 1, verso 2 a 4, símbolo da aceitação pessoal. Como é isso, pastor? Tente entender. Imagine que um morador de uma dessas cabanas aqui, de uma dessas tendas, tinha um problema de pecado pessoal. E o que ele fazia? Se ele tinha um problema de pecado pessoal, ele tomava um animal, ele próprio, levava até o sacerdote no santuário, ele confessava o seu pecado, e o sacerdote, agora junto com ele, sacrificava aquele animal. E aquele animal era sacrifício pessoal. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você lembra um dia que Jesus esteve no santuário aqui na terra e ele empurrou as mesas dos vendedores e chicoteou as pessoas? Você já ouviu falar sobre isso? Por que ele fez isso? Vou lhe dizer. O sacrifício pessoal, individual, cada um levava o seu animal. Só que nos dias de Jesus, os homens religiosos começaram a pensar em quê? Pensar em quê? Puxa, parece que estamos vivendo nos dias de Jesus. Era mais ou menos assim. Imagine que a dona Cida vinha para o santuário trazendo um cordeiro. Para ela ia trazer para sacrificar pelo seu pecado. Quando ela chegava no santuário dos dias de Jesus, o sacerdote olhava para aquele cordeiro e dizia assim: Cida, esse não serve. Você precisa ir lá na tesouraria do santuário, deixe o teu animal, eles vão te dar um dinheiro e tu vai comprar um animal do santuário. E aí a Cida trazia um cordeiro bem bonitinho. E ele dizia: esse não serve. Então leva o teu animal na tesouraria. Ela chegava lá, vendia o animal, eles davam dinheiro para ela. E agora você vai nas bancas e compra outro animal. E o dinheiro que eles davam pelo animal que você trazia, Cida, chegava na banca, você conseguia comprar um pombinho ou 3 pardais. Aí vinha outro com um animal bem bonito. E eles olhavam, o sacerdote olhava e dizia: não, esse animal não serve, você tem que ser o dinheiro do templo. Você tem que ser o animal do templo. E aí a Cida deixou o animal lá, ele levava um outro mais bonito, aí eles davam dinheiro, e lá na banca eles estavam vendendo o animal da Cida por outro preço. E quem é que estava roubando o dinheiro? Os sacerdotes. Já viu alguém dizendo numa igreja assim? Quem tem 100 tem que dar 100, quem tem 1000 tem que dar 1000. Se tu não tem, pede para quem tem, senão não vai ser abençoado. Já viu isso por aí? Se Jesus fosse numa igreja dessa, ele ia virar a mesa. Sabe por quê? Porque eles estavam explorando aquilo que Deus tinha pedido para fazer de maneira correta. Eles estavam explorando. Está havendo exploração financeira nas igrejas por aí? Abram os olhos, vocês são muito inteligentes para serem enganados por aí. Escuta, o sacrifício individual era cada um que tinha um problema pessoal levava o seu sacrifício, confessava o que ele fazia, matava um animal, as entranhas e o corpo era queimado aqui, o sangue era aplicado por quem? Pela pessoa que foi pedir o seu perdão. 2 tipos então, um era feito geral e o outro era pessoas particularmente que iam buscar o seu próprio perdão e levavam um animal, símbolo de Jesus Cristo. Todo dia, 364 dias por ano acontecia isso. Mas havia um terceiro tipo de sacrifício, e esse era o dia da expiação. Dia da expiação. Escuta, dia da expiação era o dia mais importante no calendário do povo de Israel. Por que mais importante? Porque era o dia da purificação geral.
Expiação é purificação. Expiação não é olhar atrás da cortina porque bateu alguém à porta e dizer para o filho, vai lá e diz que a mãe não está. Daí ele vai lá e diz, a mãe mandou dizer que não está. Né? Daí acaba com tudo. Expiação é o que? Purificação, intercessão por nós, limpeza dos nossos pecados. Então, no dia 10 do 7º mês, ou seja, no mês 7, no dia 10 do calendário judaico, acontecia o dia da expiação, ou seja, a purificação geral. Durante 364 dias eram colocados o quê? Os sacrifícios individuais e gerais, o contínuo e o particular. Eram colocados ali aonde? No lugar santo, o sangue era derramado no lugar santo. Mas no dia 10 do 7º mês do calendário judaico, havia o dia da expiação, ou seja, a limpeza de todos os pecados. Nesse dia o sacerdote entrava no lugar santo dos santos. E olha aqui para a expressão que eu vou fazer para você. Ele entrava amarrado por uma perna. Ele entrava amarrado pela perna. Por que ele entrava amarrado? Porque ele não podia ter nenhum pecado. Se ele tivesse pecado, quando ele entrasse no santo dos santos, o fogo de Deus queimava ele. E a Bíblia diz que alguns foram queimados. E por que ele entrava amarrado pela perna? Porque se ele morresse lá dentro, o que iriam fazer as pessoas? Ninguém podia entrar, porque era um lugar muito sagrado. Então ele era puxado para fora, morto, queimado. Pastor, tudo isso, escute aqui, pecado é uma desgraça, gente. Pecado é a pior de todas as coisas da nossa terra. Então, se o sacerdote tivesse algum pecado particular, ele ia morrer queimado lá no Santo dos Santos. E a Bíblia fala de pessoas que foram queimadas, morreram, porque foram diante de Deus com o seu pecado. No dia da expiação, o que fazia o sacerdote? Ele purificava, ele estava ali purificado dos seus pecados, ele tinha confessado todos os seus pecados. Agora escuta, nesse dia não trazia um cordeiro só, trazia 2. Eu já vou ler, mas preste atenção. 2. Um era chamado, um ia ser lançado à sorte, ia ser pego para representar Jesus, ele ia morrer. Matava o animal e agora colocava o sangue dele no Santo dos Santos, para a limpeza de todos os pecados que foram colocados quantas vezes? O ano inteiro. Mas um dos animais ficava na porta do santuário, aqui ó, esperando, vivinho, vivo. Por quê? Porque o sacerdote ia lá fazer o sacrifício, tomar o sangue e entrar no Santo dos Santos para purificar o que foi colocado durante 364 dias. E então ele vinha agora e depois de fazer toda a purificação, ele vinha e colocava os pecados todos na cabeça desse animal que ficava à porta esperando. E agora esse animal era símbolo de Satanás, que vai receber toda a condenação. Mas o animal que foi morto era símbolo de quem? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, por que é que tem todo esse simbolismo? Porque esse povo viveu antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, e os cordeiros mortos ali representavam e apontariam sempre para Jesus, aquele que morreu de uma vez por todas por você e por mim. Eles precisavam desse simbolismo para poder entender algo que seria no futuro. Agora olha aqui um pouquinho, eu vou dizer algumas coisas e vou lhe comprovar mais à frente. O pátio do santuário é símbolo da nossa terra. E a tenda aqui, tanto o santo quanto o santíssimo, é símbolo dos santos do céu, do santuário celestial. Então vamos entender um pouco mais. Como fazia o pecador do Antigo Testamento para conseguir perdão do seu pecado? Ora, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou não fizesse, e se tornar culpada, se seu pecado em que ele caiu for notificado, trará uma oferta de uma cabra sem defeito pelo seu pecado. Quem tinha cometido o pecado trazia na tenda o quê? Uma cabra para simbolizar o quê? Jesus Cristo, que iria morrer futuramente. Símbolo da morte de Jesus. A pessoa colocaria a mão sobre a cabeça do animal, e ele seria imolado no local do holocausto, e então o sacerdote com o dedo tomaria o seu sangue e colocaria nos chifres do altar do holocausto, e o restante seria derramado na base do altar. Esse rito era símbolo do quê? Da morte de Jesus. Esses ritos eram símbolos que não tinham em si mesmo o valor em si mesmo, mas o sangue de Cristo representado pelos animais era
que viria o quê? Ser o Redentor. Era um simbolismo para apontar para o futuro. É assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa bem simples para vocês. Quantos de vocês aqui, algum dia na vida, tomaram uma Santa Ceia? Posso ver as mãos? Que jóia! Por que você toma a Santa Ceia? Preste bem atenção. Você toma a Santa Ceia, segundo o que diz a Bíblia Sagrada, para anunciar Jesus Cristo que vai voltar. É apenas um simbolismo. Simbolismo. Você, quando come o pão e bebe o cálice, você está anunciando a volta de Jesus. Aquele pão e aquele cálice, eles não têm poder em si mesmo, mas é um simbolismo da volta de Jesus. É o anúncio que um dia Jesus vai voltar. Ora, os animais que eram mortos, eles anunciavam Jesus que iria vir morrer. O profeta Jeremias evidencia esse fato. E ele diz que os pecados eram colocados no santuário. O pecado de Judá está escrito no ponteiro de ferro, diamante, pontiagudo, gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos altares. Ora, os pecados eram transferidos da pessoa, pela morte do animal, para dentro do santuário. Uma vez por ano acontecia o dia da purificação. Que dia era esse? Dia 10 do sétimo mês, o dia da purificação geral. Esse dia era chamado de sábado. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Toda vez no dia 10 do sétimo mês, esse dia era chamado de sábado. Por que sábado? A palavra sábado quer dizer descanso. Descanso. Era um feriado. Esse sábado é aquele que Paulo diz assim, que a gente não precisa mais guardar sábados. Este sábado não é o sábado do sétimo dia, é um feriado. Por exemplo, um dia, o dia 10 do sétimo mês, desculpe, um ano, o dia 10 do sétimo mês caía na segunda-feira. Mas no outro ano cairia em que dia? Me ajudem. E no outro ano? E no outro? E no outro? Ora, o feriado ia mudando de dia. Só que todo dia 10 do sétimo mês, a cada ano, era chamado de sábado. Sábado quer dizer, vou repetir, descanso. Mas pastor, e quando esse feriado ia correndo ano a ano e chegava no dia 10 do sétimo mês, no próprio sábado da semana? Então a Bíblia diz que era sabaton, ou seja, o grande dia da expiação, porque caiu no dia do Senhor. Era um feriado maior, porque além de ser feriado, era no dia do Senhor. Mas no outro ano ia cair no domingo, no outro na segunda, e assim ia, até chegar um dia e ter o sabaton. Então, quando você lê no Novo Testamento, se o seu pastor ensinou isso, diz para ele vir aqui estudar com a gente, ele deve estar resistente ao aprendizado. Diz para ele vir estudar a Bíblia. Olha só, se o seu pastor disse que o sábado foi abolido, porque o apóstolo Paulo diz assim, que os sábados não precisam mais ser guardados, os sábados que não precisam ser guardados são os sábados feriado. Ou seja, está falando feriado. Por quê? Porque o santuário já tinha deixado de existir nos dias de Paulo. Mas não há nenhuma menção na Bíblia de que o sábado, o dia do Senhor, é o dia que não precisa mais ser guardado. Não há uma referência bíblica que diz que o sétimo dia não é mais o dia de Deus. Amanhã eu vou estudar esse assunto quando eu estudar o selo com você. Mas olha, os sábados que foram anulados do Novo Testamento são os feriados do santuário. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o santuário rasgou o véu de cima e ele foi eliminado da terra. Vamos lá, continuemos. Venha comigo. Depois do acúmulo dos pecados, tudo que eu falei, eu estou lendo na Bíblia agora com você. Depois do acúmulo dos pecados, durante o ano, o que se fazia? Fazia o dia da expiação. E olha o que diz Levítico 16. Isso vos será de estatuto perpétuo. No sétimo mês, no dia 10 do mês, afligirei as vossas almas. E nenhuma obra fareis, nem natural nem estrangeiro, que peregrino entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Como essa cerimônia encerra o ciclo religioso de Israel? Essa cerimônia do grande dia da expiação encerrava o ciclo anual religioso. E agora, no outro dia, no dia 11 do sétimo mês, começava novamente o ciclo religioso anual até o dia 10 do sétimo mês do próximo ano. Que declaração do Novo Testamento demonstra que essa cerimônia era símbolo do juízo que haveria de ser realizado no céu? Agora sim, venha comigo. Olha o que diz o apóstolo Paulo agora. Vamos entender. Era necessário, olha o que ele diz, portanto, que as figuras das coisas que se acham onde? Me ajude.
se purificasse com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles o quê? Superiores. O que Paulo está dizendo? Deixa eu destrinchar para você. Paulo está dizendo assim: era necessário que o que acontecia no céu era feito com simbolismo terrestre. Tudo isso era um símbolo terrestre, para entendermos o sacrifício de Jesus e o seu sangue sendo colocado no santuário celestial. Pastor, por que foi assim? Há uma resposta. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Vocês lembram o que acontece em João, capítulo 3? Deixa eu recordar com você. Um dia Jesus encontra com um homem rico chamado Nicodemos, lembram-se? E Jesus disse assim para ele: você precisa nascer. Lembram-se? Nicodemos era rico. Nicodemos era um homem que queria perto de Jesus, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. E aí ele diz assim: como pode ser um homem velho entrar na barriga da mãe e nascer a segunda vez? E Jesus diz: tu és um mestre de Israel, não compreendes essas coisas? E então Jesus começa a dizer assim: se vos falei das coisas celestiais, usando as coisas da terra, não creste? Como creria nas coisas do céu, se ninguém subiu até lá? Em outras palavras, ele está dizendo assim: as coisas da terra foram usadas biblicamente para quê? Para a gente tentar entender as coisas do céu. Por que é que Deus fez esse santuário, pediu para Moisés fazer esse santuário, meus amigos? Para a gente entender o sacrifício de Jesus e a aplicação do seu sangue no santuário celeste. Olha o que diz o apóstolo Paulo: era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu, figura do que tem no céu, fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as celestiais com sacrifício a eles superior. Então, tente entender o que Paulo está dizendo. O cordeiro que morria aqui na terra e era colocado seu sangue no santuário da terra era uma figura, porque o verdadeiro cordeiro é Jesus, e o seu sangue seria aplicado aonde? No santuário celeste. Esta prática era para as pessoas entenderem o sacrifício de Jesus. Vamos mais um pouquinho. Então Paulo diz mais: porque Cristo não entrou num santuário feito como? Por mãos, figura do verdadeiro, porém ele entrou onde? No céu, para comparecer agora por nós diante de quem? Ora, e nem ainda se oferecer muitas vezes. Deixa eu explicar esse texto rapidamente para você. Paulo está dizendo assim: Jesus não entrou com o seu sangue aonde? No santuário aqui da terra. O seu sangue foi aplicado por você aonde? No santuário celestial. Agora, tem uma frase aqui que eu queria que todos tentassem entender comigo. Ele diz assim, ó: nem ainda se oferecer a si mesmo muitas vezes. Olha para o gesto que o pastor vai fazer, com todo respeito, mas eu preciso ensinar para você uma coisa que você tem sido enganado pela tradição. Você já viu alguém levantar o pão da Santa Ceia e dizer assim: este é o corpo de Jesus? Já viram? E aí, as pessoas passam e cada um ganha um pedacinho e põe na língua e não pode morder, porque tem que deixar derreter na boca, porque é o corpo de Jesus. Toda vez que levanta aquilo e diz assim: este é o corpo de Jesus, aquilo se chama o sacrifício de Jesus novamente. Isso é um pecado. É contra a Bíblia. Pastor, mas eu vou todo domingo e escuto isso. Isso é contra a Bíblia. Sabe por quê? Olha aqui, ó: nem ainda se oferecer a si mesmo muitas. Ele se ofereceu uma só, de uma vez por. Toda vez que levanta e diz: este é o corpo, está matando Jesus de novo. E ele já morreu de uma vez por todas. Aquele pão não é o corpo, é apenas o símbolo. E mais, vamos desvendar mais algumas coisas. A Bíblia diz que quando vamos tomar a Santa Ceia, ele diz assim: comei e bebei. Quantos? Todos. E lá onde dão um pedacinho para cada um, quantos bebem? Quantos bebem? Só um. E quantos tem que beber a Santa Ceia? Abram os olhos, vocês são muito inteligentes para serem enganados pela tradição. Pensa com o pastor. Todos. Agora deixa eu dar uma puxada de orelha na minha igreja aqui, com todo respeito a quem são de outras religiões. Por que você adventista não toma Santa Ceia quando serve a Santa Ceia às vezes? Pastor, porque eu tenho um probleminha. Ué, mas a Santa Ceia é para quê? Não é para resolver os seus problemas? Outro dia na cidade de Itu eu estava palestrando. Eu vou palestrar em Itu no mês de junho. Eu alugo um auditório, lá vão muitas pessoas, milhares de pessoas vão para lá.
E outro dia eu aluguei esse auditório para palestrar, e a mulher disse assim, era pastor no ano passado, ela disse, olha, eu alugo o auditório, mas tem um detalhe, na terça-feira tem que ter uma Santa Ceia de uma religião aí. E o senhor não pode palestrar nessa noite, porque já está alugado. Agora, o senhor quer todos os outros dias, eu alugo para o senhor. Eu disse, tudo bem. Na terça a gente para, o povo vem na quarta. Ia ter uma Santa Ceia para mais de 1000 pessoas. E aí eles disseram assim, o senhor não empresta os sons, equipamentos para essa igreja, não tem que montar. Qual o problema? Pode usar, deixa tudo montado aí, porque eu comecei no sábado, parei na terça. Deixa. Mas ali eu vi uma das cenas mais tristes. Sabe por quê? Porque na terça vieram 1000 e poucas pessoas para tomar a Santa Ceia. Foi interessante. Quando todos estavam ali no culto para tomar a Santa Ceia, começaram a servir a Santa Ceia. Sabe quantas pessoas tomaram a Santa Ceia? Nenhuma. Das 1000 e tantas. Nenhuma. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque eles pregam nessa religião que só podem tomar Santa Ceia quem é dos 144 mil. E aqueles coitados não tomaram, porque eles não se sentem entre os 144 mil. Então para que ser religioso? O que diz a Bíblia da Santa Ceia? Comei e bebei quantos? Todos. E se você tem algum problema com alguém, vai e reconcilia-te com ele, lava os pés. Comer e beber todos. A ceia é um simbolismo que anuncia a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, é um simbolismo de fé. Deixa eu lhe dizer, essa água aqui, ó, essa água que molhou aquele espelho, ela não tem virtude nenhuma. Ela é um símbolo de alguém que entrega o coração a Jesus. Agora, aquele que entrega o coração a Jesus pratica esse símbolo que ele pediu. Consegue entender? Porque quem crê e for batizado será salvo. Ora, quando Paulo disse assim, Jesus se ofereceu de uma vez por todas e não precisa morrer mais nenhuma vez, porque seu sacrifício é o quê? Inteiramente poderoso. Olha o que ele diz, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, que é o sangue de cordeiro. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, se cumpriu os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele já aniquilou o seu pecado. Amém. Se ele é o teu Salvador, o seu pecado foi aniquilado na cruz do Calvário. Amém. Está na hora da gente aceitar um pouco mais o perdão de Jesus Cristo, irmão. Ele ama você profundamente. Amém. Se o sacrifício foi de uma vez por todas, se Ele é o teu Salvador, você vai viver no reino dos céus. Amém. Olha o que Paulo diz, é lindo, não é? Seu sacrifício de si mesmo. Amigo, você não tem que pagar promessa. Você não tem que ter dinheiro para ser abençoado. Você já é um abençoado de Deus. Se Ele é o teu Salvador. Olha, Ele fez o aniquilamento do pecado. Eu vou lhe dizer uma coisa, por isso que o diabo odeia você e eu, porque Jesus já acabou com Satanás pelo seu sangue. Amém. Ele não gosta de você porque o sangue de Jesus te cobriu todos os teus pecados, ele te limpa os pecados. Amém. Sabe, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para quem? Para os que aguardam o quê? Salvação. Ele vai aparecer para te salvar, para te dar a vida. Esta doutrina do santuário de Jesus Cristo, que você vai compreender mais um pouquinho agora, é a doutrina mais importante que existe na Bíblia. Sabe por quê? Porque você não pode ser salvo por você mesmo. Você não pode ser salvo pelo seu dinheiro. Você não pode ser salvo pela sua condição. A minha e a sua condição, na Bíblia diz que são como trapos de imundícias, objetos usados pelas mulheres e jogados no lixo. Trapo de imundícia, lixo. Sabe quanto é a tua justiça? 0. Mas Ele pagou todos os teus e os meus pecados. Amém. Ninguém vai ser salvo pelo que tem ou pelo que é.
Nossa salvação está inteiramente no sacrifício de Jesus Cristo. Agora, onde é que Ele aplica o seu sangue por você e por mim? No santuário. E qual santuário? Celestial. Pensa comigo aqui um pouquinho. Onde é que o sacerdote matava o cordeiro? Não era no pátio? Quando você olha para a figura do santuário, o pátio é símbolo da terra. E a barraca, a tenda, que tem o santo e o santíssimo, é símbolo do céu. Onde o cordeiro morria? No pátio. Onde é que Jesus morreu? No pátio, na terra. Agora o seu sangue é aplicado onde? No céu. O santuário não feito por mãos de homens. Segundo o profeta Daniel, o que é que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial, no céu? O que ele está fazendo agora? Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Olha, isso aqui é interessantíssimo. Se você esqueceu tudo que eu falei, mas vem agora comigo, essa parte é maravilhosa. Continuei reinando, diz o profeta, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e seus cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono era chama de fogo, e rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? Os livros. Agora ele mostra um juízo, um tribunal. Tenta na sua memória lembrar como seria um tribunal, se algum dia você já viu. Primeira coisa, diz que sentou o tribunal e abriram-se livros. A Bíblia diz que no céu tem livros. Numa linguagem bem popular, livros. Mas eu preciso mencionar algumas coisinhas aqui rápidas, sabe por quê? Porque quando a gente pensa nos livros do céu, você que tem mais de 40 que nem eu, você pensa num livrão, não pensa? Você já foi num cartório e viu um livro daqueles que a moça quase morre para virar a página? Que ele é velho, grandão, está lá numa parede, pendurado, porque lá ele está na estante, porque tem muitos dados ali, e ela vira aquela página com muito cuidado. Você pensa que o livro do céu é assim, não é mesmo? Como é? Não sei, mas a Bíblia usa a figura das coisas da terra para apontar as coisas do céu. Então vamos imaginar, você tem mais de 40, mas eu estou falando aqui para meninos e meninas que têm 15 anos, 16 anos. Como seria um livro com um garoto de 16 anos? Ele pode ser um livro no iPad, é só virar a página eletronicamente, não é mesmo? Então eu tenho que falar para você, se o livro do céu é no iPad ou num grande livro, eu não sei. O que diz que tem livros, ou seja, existem registros no céu, concordam comigo? Concordam? Registros no céu. 3 tipos de registros, 3 tipos de livro. Primeiro, livro do memorial das boas ações. Todas as nossas boas ações estão anotadas no céu, amém? Amém. A Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Todas as suas boas ações estão anotadas no reino dos céus. Não é maravilhoso? Posso fazer uma pergunta a todos agora? Deixa eu ver as mãos então. Quantos um dia querem viver no céu? Amém. Louvado seja Deus. Você sabia que em Mateus capítulo 25 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde. Já pensou o dia que Deus disser isso para você e para mim? Vinde benditos. Não é maravilhoso? Só que o texto não para para aí. Esse mesmo texto continua, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Ora, mas o texto não para. Ele continua no próximo verso, e ele diz assim: porque tive fome, deste-me, tive sede, deste-me, estava nu e me vestiste, preso e foste. Quando fizesse a um destes, fizesse a quem? Disse Jesus. Você quer ir para o céu? Como é que estão as nossas boas ações? Olha aqui, ninguém vai para o céu por boas ações. Eu vou repetir, ninguém vai para o céu por boas ações, mas todos que vão para o céu praticam boas ações. Amém. Aqui ao lado existem pessoas reunidas com uma doutrina, e você sabe muito bem o que é aqui ao lado. E a doutrina pregada ali, sabe o que é? Vai para o céu fazendo coisa boa. Ninguém vai para o céu fazendo coisa boa, mas todos que vão para o céu fazem coisa boa. Consegue entender? Você não paga seus pecados fazendo coisa boa. Quem paga seus pecados é Jesus, e se Ele é o teu Salvador, você vai praticar aquilo que Ele te pediu. Você não vai ter, ora, hoje você é gente,
E alguns que dizem assim, um dia você foi cavalo, sapo, cachorro, e se você não fizer coisa boa, você vai ser um animal pior. Não. Longe de nós essa doutrina espúria da palavra de Deus. Isso não é da palavra de Deus. Sabe como você vai para o céu? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Essa é a única chave nas mãos para abrir o reino dos céus. Agora tem uma coisa, quando Ele te chamar para o reino dos céus, Ele vai te chamar porque tu aceitou e praticou as coisas que Ele pediu. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você vai fazer com aquelas blusas que estão dentro da sua casa nesse inverno que você não usa há 3 anos? Doe. Porque qualquer personal style iria dizer que um ser humano que usa uma roupa e guarda por 2 anos nunca mais usará aquela roupa. Mas se você der para alguém, vai agasalhar o filho de alguém. O que você vai fazer com a comida? Será que você não pode dar comida para alguém? Sabe, mais do que a gente vir a uma igreja dar dinheiro para um homem ficar rico, que é dono dela, você precisa viver a religião. Esta igreja de Deus não tem um dono, esta igreja de Deus tem um rei, e Ele é Jesus. Ele é Jesus, creia. Ele tem que ser o teu rei. Então, os que temiam ao Senhor, nos livros estão os seus nomes, porque você pratica boas ações. Livro das boas ações. Mas tem o segundo livro no céu. Estou caminhando para o fim. Livro dos pecados. Esse é bravo, hein, pastor? O livro dos pecados, esse é terrível. Eu não gosto nem de olhar isso aí, pastor. Vamos lá, não tema, vamos aprender. Digo-vos que toda palavra frívola que proferides aos homens darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Ora, todo o teu e o meu pecado está anotado nesse livro. E agora, pastor, ó, escuta, todos os pecados estão anotados nesse livro. Mas não esqueça de uma coisa: todo pecado abandonado e buscado perdão em Jesus, Ele escreve com o seu sangue embaixo: pecado perdoado. Poderá estar lá, mas se você abandonou, vai ser perdoado. Mas está o terceiro livro, e esse é o livro da vida. E quem está com esse livro? Aqueles que aceitaram a Jesus têm o seu nome nesse livro. O Apocalipse 21 diz assim: e não entrará nela coisa que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do... Sabe, eu vim nesta noite anunciar que todo aquele que está sentado nesta igreja, que aceita Jesus como seu Salvador, tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Teu nome está lá. Eu não tenho dúvida, teu nome está lá. Você não veio aqui por uma casa. Teu nome está lá. Agora olha aqui. Precisa mais do que está. Precisa permanecer. 3 livros. Então Apocalipse 20 diz assim: viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas o quê? Ora, segundo as suas obras. Ora, o profeta diz assim: eu vi que foi passado no livro o nome das pessoas. Quais são as pessoas que estão sendo julgadas? Nesse momento no reino dos céus está acontecendo um juízo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Já chegou a hora do juízo. Como chegou a hora do juízo, pastor? Posso, só para ter uma ideia, quantos vieram no domingo? A maioria. Como é que chegou a hora do juízo? Que face do juízo nós estamos vivendo? Que selo nós estamos vivendo? Quantos estão no selo? 7. Que selo nós estamos vivendo? O 6º. Quando ele abrir o 7º selo, vai ser a volta de Jesus. Ou seja, para ele vir buscar alguém, ele precisa primeiro ter julgado esse alguém. E o que está acontecendo agora? O juízo no céu, que Jesus está fazendo lá, aplicando o seu sangue por nós. Ele no céu agora é o nosso advogado. Vamos entender melhor. O início do juízo de Deus é pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Posso fazer uma pergunta? Quem é a casa de Deus? Muito longe. Quem é a casa de Deus? Você? Você é a casa de Deus. Pastor, então o juízo está passando pela casa de Deus agora.
Só que deixa eu tirar o mito da cabeça de muitos, especialmente adventistas aqui. Alguns dizem assim: e se o teu nome passou no juízo, tu já está perdido ou salvo. Tira esse mito da cabeça. Alguém já te disse? E se o teu nome passou? Eu vou lhe dizer uma coisa: o teu nome passa todo dia, o dia inteiro no juízo, enquanto você estiver vivo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o teu advogado no santuário celestial agora. O que ele está fazendo? Ele está perdoando os teus pecados. Todo pecado confessado passa no juízo de Deus. Todos compareceremos. Por que o juízo começa pela casa de Deus, pastor? Sabe por quê? Quando ele aparecer nas nuvens do céu, ele vem buscar quem? Não é a sua casa? Não é você? Então ele está o quê? Aprontando juízo, ele está vendo a sua vida. Só que tire da sua cabeça o medo do juízo, por favor. Esses pastores começam a colocar nessas igrejas por aí pressão na cabeça das pessoas. Uma coisa que me deixa, sinceramente, vou usar uma expressão, enojado. Meu camarada olha para a pessoa e diz assim: é tua dor de cabeça porque tu está com demônio, já viu? E usa uma expressão do candomblé: está amarrado, já viu? Tudo que eles usam está amarrado. O pessoal usa coisa do candomblé e daqui a pouco começa a gritar e começa a falar palavras do candomblé. E aí dizem que é dom de línguas de anjos, é de anjos da terra, não do céu. E os da terra vieram com o diabo. Escuta, há um princípio na religiosidade bíblica, é assim, como na física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então vou lhe dizer outra coisa: dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. E eu vou te dizer uma coisa: o teu corpo é templo do Espírito de Deus. Amém. Mas é claro que se eu falar nesse auditório que alguém está com dor de cabeça, claro que tem muita gente com dor de cabeça. Trabalhou. Outros ficaram com dor de cabeça, o pastor fala que nem uma metralhadora. Não é? Agora, a tua dor de cabeça não é demônio, gente. Eles põem demônio nas pessoas para arrancar o dinheiro do bolso das pessoas, em nome de Jesus. Misericórdia, porque se não se arrepender, vão queimar com a besta no Apocalipse. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Por que você sentou aqui? Para vencer suas batalhas. Agora você vem na igreja para dizer para você que você tem demônio. Você vem na igreja para saber uma coisa: Jesus Cristo é o teu Cordeiro de Deus que tira o teu pecado do mundo e perdoa os teus pecados. Que está no céu perdoando o teu pecado. Ele te ama, gente. Ele te ama, sabe? Ele ama você ao ponto de morrer por você. Não há maior amor do que esse. E sabe o que ele está fazendo? No santuário agora, ele está aplicando o seu sangue no santuário, perdoando o seu pecado. O juízo começa pela casa de Deus, ou seja, por nós. Por quê? Porque quando ele vier, ele vem buscar você e eu. Ora, veja só, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de quem? É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, Deus não está preocupado em fazer juízo daqueles que não o aceitam. Ele está agora preocupado em fazer juízo daqueles que o aceitam. Sabe por quê? Porque ele sabe que você o aceitou como seu Salvador, mas ele sabe que o diabo está tentando acusar você. Então ele está no céu defendendo você, protegendo você, e o diabo não terá poder de acusar você. Amém. Porque o seu sangue vai purificar você. Tenta entender um pouco mais. Porque Deus vai lhe trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam o quê? Todas vão ser trazidas. Mas olha, qual é a base? A base são os 10 mandamentos. A base de Deus, no juízo de Deus, são os 10 mandamentos. Tiago capítulo 2, verso 12 diz assim: falai de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Olha o que ele diz: lei da liberdade. Os 10 mandamentos são as leis da liberdade. Como assim, pastor? Os 10 mandamentos, eles nos trazem a liberdade. Por exemplo, ele diz: não adulterará. E se o homem não adultera, ele é livre para viver uma vida com a sua família, não é? E se ele adultera, ele está sendo condenado pela sociedade e pela própria lei de Deus. Se o homem não rouba, ele é livre para viver na sociedade. Se o homem não mata, ele é livre. Se o homem guarda o sábado, ele é livre para adorar a Deus no dia do Senhor. Os 10 mandamentos. E aí alguém diz assim: pastor, esse texto é do Novo Testamento.
Essa lei não é dos 10 mandamentos. Posso lhe provar? Tiago 2, verso 10, anterior a esse texto. Verso 10. Ele diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um dos mandamentos é culpado de quantos? Todos. É o mesmo texto. Ele está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei da liberdade para cada um de nós. A lei de Deus são os registros de Deus no céu. Tudo o que o diabo quer é acusar você. E tudo o que Jesus Cristo quer fazer com você é ser o seu advogado. Amém. Sabe o que ele diz? Filhinhos, não pequeis. Ele não quer que você peque. Mas ele diz assim: mas se alguém pecar, temos no céu Jesus Cristo justo, que é o nosso advogado. O diabo sempre vai tentar acusar, mas escute uma coisa: todo pecado confessado a Jesus e abandonado, ele escreve no livro dos pecados o que? Pecado perdoado. Escuta, gente. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é ficar chorando, melancolia. Arrependimento é mudar o rumo. Você caminhava para um mundo de pecado, uma vida de pecado, mas um dia você encontrou-se com Jesus e Ele se tornou o teu Salvador. E então você mudou o rumo da sua vida. A palavra arrependimento quer dizer mudança de rumo. Não é ficar chorando, melancolia. É mudar o rumo da nossa vida. Eu antes não guardava os mandamentos, mas agora eu mudei o rumo e passei a guardar os teus mandamentos, Senhor. Amém. Mudança de rumo. Isso é arrependimento. Ora, mas um dia a graça salvadora de Jesus Cristo vai se acabar com essa terra. Haverá o fim da graça. O que Jesus está fazendo no santuário celestial hoje? Ele está defendendo você. Ele é o seu e o meu advogado. O sangue que foi derramado aqui no pátio da terra, Ele está aplicando no Santo dos Santos. Agora escuta, uma vez por ano, vamos voltar ao santuário. O sacerdote entrava no dia da expiação lá no Santo dos Santos, lembram? E ele saía no fim do dia e colocava o pecado em cima de um bode que ficava à porta. E agora ele mandava esse bode embora para morrer no deserto. Esse é o símbolo que Jesus está fazendo. Ele está no Santo dos Santos, aplicando o santuário, o seu sangue no santuário celestial. Mas um dia ele vai se levantar do santuário e vai vir para colocar a condenação em cima do bode. Quem é o bode que está esperando vivo? Satanás. E quando ele vier, ele vai trazer a condenação para Satanás, mas vai trazer a salvação para você também. Amém. Porque quando o sacerdote saía do santuário, ele declarava Israel perdoado e condenava aquele bode. Escuta, um dia a graça vai acabar. Um dia a graça vai acabar. E quando ela acabar, se cumprirá o que diz a Bíblia Sagrada: continue o mundo fazendo o que é imundo. E aquele que está no pecado continue na prática da injustiça. Eis que cedo vem. Olha, continue justo fazendo justiça. Continue imundo ainda sendo imundo e injusto, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que vem sem demora, e comigo está o galar, que tem a retribuir a cada um segundo as suas. O que é o galardão? O galardão é tudo que você mais precisa. A vida eterna. Amém. Em Cristo Jesus. E Ele vai dar a você, porque o seu sangue perdoa todos os nossos pecados quando nós o abandonamos. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar pecado, e nele não existe pecado. Então nesse dia será revelado de fato iníquo a quem o Senhor matará com a boca pela manifestação de sua vida. Rapidamente, que juízo está acontecendo agora? Juízo investigativo. Ele está olhando a sua e a minha vida, mas não para nos condenar. Ele está olhando para nós, para que nós busquemos o seu perdão. Agora, se não o aceitarmos, haverá uma condenação. Vamos à segunda fase do juízo. Quando é que vai acontecer a segunda fase do juízo? Durante o milênio. Vi os tronos colocados. E agora onde é que você vai estar com Deus? No céu. E que juízo vai ser esse? Da comprovação. Você vai ver por que o diabo não teve mais oportunidade e por que muitas pessoas não foram para o céu. Ali você vai estar com Deus durante o milênio. Quem são os que vão ser julgados nessa fase? Satanás, seus anjos e todos aqueles que não ressuscitaram por ocasião da volta de Jesus, como estudamos ontem.
Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ou não sabeis que vão julgar os próprios anjos? Esse juízo é para o benefício de quem? Esse juízo é para o nosso próprio benefício. A gente vai ver que quem não foi porque não quis. Mas teve chance. Mas haverá a terceira fase do juízo. E a terceira fase do juízo vai acontecer depois do milênio. Depois do milênio, qual vai ser o juízo? A execução final de Satanás, seus anjos e todos aqueles que ficaram do lado dele. Porque Satanás será solto. Estão lembrados de ontem? Ora, como é ilustrado isso no santuário celeste, terrestre? O bode sobre o qual cair a sorte para ser emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação, e por meio deles ele vai ser levado ao deserto. Havendo acabado de fazer a expiação lá no santuário, volta o pensamento lá no santuário, quando ele acabava, ele saía e colocava a condenação em cima daquele bode. Quem era o bode que ficava esperando? Satanás. Quem era aquele que morria no pátio? Jesus. Consegue entender a importância do santuário? Ela indica todo o sacrifício de Jesus, o ministério de Jesus Cristo. Agora, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, Ele vem dar para você a vida eterna, porque você passou pelo juízo investigativo que estamos vivendo agora. Mas não temos juízo investigativo. Saiba que Ele é o teu advogado. E depois de um dia você vai estar no juízo da comprovação no céu durante 1000 anos. E finalmente você vai ver o juízo da execução. O sacerdote colocava todos os pecados em cima daquele animal, mas agora não precisava mais de perdão, só condenar, porque o perdão já tinha sido dado no primeiro que morreu. Consegue entender? Esse bode Azazel era abandonado à sua própria sorte para morrer. Ora, como é que o Apocalipse descreve isso tudo? Ele diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Quem não tem coragem de decidir se entregar o coração para Deus. A sua parte é a segunda morte. Ora, que pensais do Senhor? Que Ele mesmo vai consumir todos aqueles. Mas olha, o mal não vai se levantar por vocês. Ele vai consumir o pecado para sempre. O juízo da execução. E como será depois do juízo, pastor? De novo céu e nova? Depois do primeiro céu e a primeira terra passar e o mar já não? Vai ter mar ou não vai ter mar? Vai. A expressão o mar já não existe quer dizer não haverá mais separar. Vocês aprenderam mesmo, hein? Então Deus nos dará um novo céu e uma nova. Vi a voz do trono dizendo: este tabernáculo de Deus com quem? Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda. Ora, amigo, tem alguma coisa que você não entendeu? Você me dá 2 minutos para fazer você entender tudo que eu expliquei agora? Vou lhe contar uma história que não aconteceu. Essa história que vou contar para você não existiu. Eu inventei. Mas ela explica tudo que eu expliquei para você agora e você nunca mais vai esquecer. Eu inventei uma história. Imagine comigo que na cidade de Piracicaba havia um homem chamado Pedro. E Pedro, um comerciante, ele tinha um supermercado. Um dia ele está trabalhando no seu supermercado, quando de repente veio um homem armado para assaltar o supermercado. Mas ele lutou tanto, né? Eles têm uns funcionários ali, e vem alguém para assaltar. E ele tenta dissuadir o ladrão, conversar com o ladrão, e de repente ele entra em luta com o ladrão. E o homem está armado. E na luta que eles travam ali, eles começam a lutar, o homem com revólver, e eles tentam lutando, e de repente Pedro consegue dominar o homem e dispara o revólver e mata o ladrão. E aí ele fica apavorado, ele nunca tinha feito aquilo. E naquele pavor, os amigos dele sabiam ali, que estavam ali, sabiam que ele tinha o melhor amigo na cidade, João. Quem era João? O melhor criminalista de Piracicaba. E eles disseram: Pedro, então vamos chamar João, fecha o mercado, vamos chamar João. E Pedro disse: não, vocês podem ir embora, eu vou dar um jeito. Vamos chamar o João, avisaram o João. João disse: eu vou te ajudar, Pedro, não faça bobagem. Ora, foi legítima defesa, defendendo o seu trabalho. E João diz: olha, eu vou aí para te ajudar. E Pedro diz: não adianta, não quero. E João insiste, e Pedro finalmente foge e oculta o cadáver. E agora ele tem um crime nas costas: ocultação de cadáver.
e desaparece. João insiste e ele desaparece com medo de tudo. E finalmente ele fecha o mercado e some, desaparece. E o cadáver também. E agora a polícia está atrás de Pedro por quê? Porque ele sumiu com o cadáver. Ele se tornou um criminoso. E ele desaparece, some. Vai morar num lugar bem longe, que ninguém nem sabe onde é. Augustinópolis, você sabe onde é? É lá no Maranhão, divisa de Tocantins com o Maranhão. Vai embora, some. Mas ele é comerciante, ele tinha um dinheiro escondido em um banco. E ele desaparece. Seu melhor amigo insiste, eu vou te defender, eu sou o melhor criminalista. E ele não quer saber do seu amigo. Passa o tempo, ele muda algumas coisas na aparência. Barba, óculos. E ele é comerciante. E ele monta um mercado lá em Augustinópolis. E ele saiu bem no mercado. Até que um dia, um parente daquele bandido vai morar naquele lugar. E descobre que Pedro está lá disfarçado. Avisa as autoridades policiais da cidade de Piracicaba que mandam prender e buscar Pedro. Os anos tinham passado. E quando ele chega na cidade agora, ele fica preso um tempo porque ele tem um crime. Qual crime? Ocultação de cadáver. E os dias passam, ele fica preso até que se senta ao tribunal para julgar o caso dele. E ele é trazido ao tribunal. E quando ele chega no tribunal, o que acontece? Todos estão ali sentados, quando o juiz entra, todos levantam, aquele ritual todo. E ele olha para o juiz, e sabe quem ele vê? O juiz é João, o seu melhor amigo, que era um advogado naqueles tempos, criminalista, mas fez um concurso, venceu, passou o concurso. E quando ele olha João, ele diz, agora sim, agora é minha vez. E ele pede e dá um jeito e manda um bilhete. João, aqui é Pedro, seu melhor amigo. Lembra que você sempre quis me ajudar? E João escreve atrás do bilhete assim, quando eu quis te ajudar, tu não quis. Agora eu estou aqui para te condenar, porque agora eu sou juiz. E eu vim aqui para te condenar. Porque eu fiz tudo para te defender. Mas tu me rejeitou. E agora eu vim como juiz e vou te condenar. Você entendeu tudo que eu te preguei nesta noite da palavra de Deus? O que é que Jesus Cristo está fazendo no Santuário Celestial para você e comigo? Consegue entender? Ele é o teu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele está no céu para perdoar todos os teus pecados. Ninguém aqui pecou tanto. Ninguém aqui é tão mau. Ninguém aqui foi tão longe. Ninguém aqui cometeu uma coisa tão terrível que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está sentado aqui pensando que não tem solução para a sua vida? Deixa eu te dizer, o tema mais importante da Bíblia não é a volta de Jesus. Sabe qual é o tema mais importante da Bíblia? É Jesus ser teu advogado. Porque se ele for teu advogado, quando ele voltar, ele vem para te buscar. Se ele é o teu Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo da tua vida, um dia ele vai vir e vai te levar para o reino dos céus. Ninguém aqui pecou tanto. Ninguém aqui é tão mal que não possa aceitar o convite de Jesus. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua vida. Disse Jesus. Sabe o que ele quer fazer? Restaurar a sua vida. Toda vez que você olhar para o ser humano, lembre-se que pelo sangue de Jesus esse ser humano é um candidato ao reino dos céus. Lembre-se que você não é melhor do que ninguém, nem eu. Que ao pé da cruz de Cristo, ele morreu por todos. A grande questão é, vamos ou não aceitar? Ele será ou não nosso advogado? Sabe qual é o desejo? O desejo dele é ser o teu advogado, e hoje ele está no Santuário Celestial aplicando o seu sangue por você. E o diabo não terá poder para te condenar.
Mas tem algumas coisas que Deus deu aqui nessa terra para a gente seguir. Pastor, por que alguém tem que ser batizado? Sabe, porque é um símbolo que anuncia que essa pessoa aceitou Jesus e usou o sangue para lavar todos os seus pecados. Ele usa coisas da terra para nos ensinar as coisas. Um dia Ele vai buscar todos os que aceitam a Ele como seu Salvador, mas que praticam as suas obras. Batizar é a prática de uma obra do coração de alguém que aceitou Jesus como seu Salvador. É uma obra que você precisa fazer. E você sabe. Sabe? Um dia o teu melhor amigo virá para te buscar só por um motivo. Porque nessa terra tu o ouviu e o aceitou. Eu vou pedir para a Leísa cantar uma música linda. E eu quero fazer um desafio, toda noite eu quero fazer um desafio. E eu vou fazer de novo hoje. E esse desafio é de novo para você. Deixa eu orar por você, para você um dia ser batizado. Não é para ser hoje, é para um dia. Mas pastor, o senhor já orou ontem? Deixa eu orar hoje de novo. Ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. E amanhã será outro dia. E todas as vezes que nos aproximamos do altar de Deus, em arrependimento e confissão, Ele se aproxima do seu altar com perdão e salvação. Tudo que Ele quer é se aproximar de você com perdão e salvação. Sabe, às vezes os seres humanos precisam praticar algumas coisas, porque a prática vai fazer com que seres humanos confirmem a sua decisão. Se você nessa noite descobriu que Jesus é o seu advogado e que você precisa praticar aquilo que Ele pediu, e uma das coisas que eu vou ressaltar a semana inteira é o batismo, diz para Ele isso. Eu estou aqui, Senhor, eu preciso dessa coisa. Então eu vou fazer um desafio para você. A Leísa vai cantar uma música muito bonita que você vai ouvir agora. Eu vou desafiar você a vir aqui pertinho, junto comigo. Eu queria orar com você, perto de você. Você tem coragem de dizer: Deus, um dia eu vou me batizar e fazer aquilo que pedi, porque tu és o meu advogado. Alguém tem coragem de vir aqui comigo? Eu quero orar com você. Levanta e vem cá. Dá um passo. Vem cá. Diz para Deus: eu estou aqui, me ajuda, Senhor. Chega aqui. Olha para mim, angustiado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. É apenas uma oração que eu quero fazer com você. Não passo. Diz: Deus, eu estou aqui, me ajuda, Senhor. Eu quero a tua bênção. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei. Mais alguém? Só uma bênção de Deus. Diz: Deus, eu estou aqui, me ajuda. Levanta, vem, dá um passo. Contigo, com meu amor te encontro. Você tem um amigo que você convidou? Convida ele para vir aqui, o seu amigo, para buscar uma bênção de Deus. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás.
filho amado, vem como está. Pai, estou aqui. Olha para mim, angustiado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra é o alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça e dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, vem descansar no meu amor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, Tira a igreja do seu lugar em pé, por favor. vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Amém? Pastor, será que eu preciso ir lá na frente para receber uma bênção? Aqui onde eu estou não posso receber? Claro que pode. Mas deixa eu dizer uma coisa. Um passo pode mudar tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai rompendo com conceitos e preconceitos que estão estabelecidos no seu coração. Sabe por que eu insisto toda noite para as pessoas virem à frente? Enquanto eu falo com vocês, quem sabe se alguém desejar, venha. Venha. Eu tenho uma cunhada que ela é estudiosa da mente humana. Durante a vida inteira ela se dedicou a estudar o cérebro humano. E ela sempre me diz assim: você é pregador, eu sou doutora em estudos do cérebro humano. E ela me diz assim: você chame as pessoas para dar um passo, porque no cérebro vai ficar marcado para sempre. Porque isso vai fazer toda a diferença na vida de um ser humano. Então vocês não deram um passo em vão. Nunca mais sairá da mente de vocês se vocês derem um passo em direção a Deus para buscar Jesus como advogado. E o Espírito de Deus vai poder trabalhar. Mas pastor, aqui onde eu estou, claro que Deus pode fazer aí onde você está. Mas deixa eu contar um fato bem rápido.
uma senhora surda e a igreja. E as pessoas perguntavam para ela: você é surda, por que você vai para a igreja? Você não ouve nada. E ela disse assim: eu vou para a igreja surda, não ouço nada, mas eu quero que o diabo saiba de que lado eu estou. De que lado você está? Fique do lado de Deus. Sempre que vocês puderem, deem um passo. Porque cada vez que damos um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a cada um de nós. Vou fazer uma última pergunta. Haveria mais alguém que desejaria uma bênção através da oração e teria coragem de dar um passo daí de onde você está para dizer: Deus, um dia eu também vou me batizar, eu quero. A gente pode esperar você. Deus falou com você? Não resista. Fala para Ele: eu estou aqui. Manifesta aquilo que Ele fez em você hoje. A mais de uma pessoa? Está louco de vontade de vir? Vem, manifesta para Deus. Diz: Deus, eu estou aqui. Eu preciso que seja o meu advogado. Eu não pude orar, a senhora tinha que vir. Tem mais alguém? Deus seja louvado. Deus abençoe você. Tem que ter coragem. Mais alguém? Pastor, por que o senhor insiste? O diabo insiste com tanta coisa. Como não insistiria para você dar um passo? Como não insistir por alguém que é um candidato ao reino dos céus? A gente vai orar, mas escuta o que eu vou te dizer. A força dessa oração está na nossa fé e não nas palavras de um homem. É a sua fé que moveu você. Depois da oração, para despedir do meu auditório, vai tocar uma música. Vocês que vieram à frente, eu queria pedir um favor para vocês. Vocês poderiam me responder 3 perguntas? Eu tenho muitos amigos para me ajudar. A primeira pergunta é assim: você deseja que a igreja toda ore por você? Então, deixa a gente marcar isso. Você deseja talvez estudar um pouco mais da Bíblia, conhecer? Se você deseja, deixa a gente marcar, porque o pastor Hilton vai providenciar um jeito para estudar a Bíblia com vocês. Ele é pastor da Bíblia. E a terceira pergunta, posso fazer? E aí você responde só se você quiser, você não tem compromisso nenhum, tá? Mas você podia responder, se for o caso, para um dos nossos amigos aqui. Você deseja ser batizado? E aí, se você deseja, deixa ele colocar no X. E deixa o teu nome para a gente orar por você, estudar a Bíblia com você, ou providenciar o seu batismo. Tem coragem? Depois de 1 minuto, você já vai sair daqui, é só até o auditório se retirar. Tem vários amigos que vão ajudar. Agora, deixa eu te falar uma última coisa. Se não te falta nada para ser batizado, faça esta semana, faça o mais rápido possível para Deus. Deus vai ser honrado pela sua entrega e viva ao lado dele. Vamos orar todos? Feche teus olhos. Obrigado, nosso Deus. Nesta noite descobrimos que no santuário celestial Tu és o nosso advogado. Pai, obrigado porque Tu és tão maravilhoso. Então, Senhor, nós viemos à Tua presença para entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós não somos nada, não temos nada que nos recomenda, mas nós aceitamos o sangue de Jesus. Purifica cada um de nós. Renova a vida espiritual de cada um aqui que veio nesta noite aprender a Tua palavra. E de maneira particular pedimos-Te uma bênção especial sobre esses que tomaram uma decisão para um dia ser batizados. Que o mais rápido possível isso possa acontecer. Que nós que fomos batizados um dia possamos ajudá-los a viver na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraça-nos em Teus braços de amor, porque Tu és o nosso supremo pastor, o supremo advogado. Obrigado pelo milagre da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique então um pouquinho aqui para responder as 3 perguntas para os meus amigos. Boa noite, amigos. Amanhã estamos juntos com um lindo musical e estudo da palavra de Deus. Vai em paz. Pastor Grato. Fala
Obrigada.